Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre autoestima. Uma vez eu ouvi uma pessoa muito querida comentar a respeito de pessoas autoritárias, que aquilo era um excesso de autoestima. Bem, eu discordo porque quando a pessoa é autoritária, aquilo denuncia muito mais uma falta de autoconsciência a respeito do próprio valor, um desespero em se fazer notar, em impor o que quer, passa mais pelo sentimento de inferioridade, porque quando uma pessoa tem consciência plena do valor que tem, quando ela percebe que sua manifestação é agradável, é desejada, quando ela percebe que o que ela tem a dizer é interessante para as pessoas que estão ao redor, quando ela acredita em si, quando ela se estuda, adquire conhecimento, amadurece posturas, ela jamais vai precisar de arrogância e prepotência para interagir com as pessoas. A sabedoria é muito manifestada na calma, no autocontrole. Mas falando em autoestima, de onde vem isso, né? Como que uma pessoa desenvolve uma autoimagem autodepreciativa, uma autoimagem ruim, que não a permite fazer escolhas na vida felizes, escolhas boas, felizes, saudáveis. Eu repito sempre isso, muito do que somos foi plantado, cultivado na nossa infância. Tudo o que nos é dado na infância, seja para mais ou para menos, interfere nas crenças que vamos desenvolver ao longo dessa trajetória. Então, quando uma criança se sente mal assistida, mal valorizada, pouco valorizada, quando ela se sente violentada nas suas necessidades, quando ela não se sente aceita, valorizada, quando não é permitido a ela cometer os erros naturais do desenvolvimento, ela pode crescer com uma crença limitante do tipo: não tenho valor, meus pais não me amam, eu não sou bom o suficiente. O grande problema de se desenvolver a autoestima baixa é quando a pessoa cria um mínimo múltiplo comum da situação e pensa que ela merece sofrer, que ela não merece respeito, que ela merece viver uma vida meia boca. Ela passa a não acreditar na sua capacidade de construir crescimento, ela não se autoriza a ser feliz. Por quê? Se as pessoas mais importantes da vida dela não a autorizaram, quem é ela para se dar esse direito? E esse comportamento vai criando um modus operandi ao longo da vida, delimitando os horizontes e fazendo com que essa pessoa viva condizente com essa autoimagem. Uma pessoa que não tem valor aceita uma vida limitada, aceita um crescimento limitado, aceita relações limitantes que mantêm o mesmo padrão vivido na infância. Por isso, o processo de autoconhecimento vivido numa psicoterapia é extremamente importante, porque, embora seja difícil, é possível que a gente faça uma limpeza, compreenda os movimentos internos dos nossos pais que os levaram a ter determinadas atitudes. A gente lança um olhar mais amplo sobre quem são esses pais, as próprias limitações deles, a história deles, e a gente percebe que possivelmente eles apenas repetiram o que receberam. E isso resulta em termos a consciência de que podemos mudar isso. Nós podemos transformar a nossa autoimagem a partir da análise de quem somos, dos valores que cultivamos, da trajetória que escolhemos, ainda que nos sentindo menos.
Uma pessoa que não tem autoestima suficiente tem uma visão limitada acerca dos fatos. Ela tem crenças limitantes que interferem na análise que ela faz da vida, no posicionamento que ela adota. Ela vai se tornando muito Maria vai com as outras, para ser aceita, para ser incluída em grupos sociais. Ela entra naquela linha de vou levantar essa bandeira junto, porque aí eu sou aceita, eu faço parte de alguma coisa, eu me sinto pertencente, que é uma das principais necessidades do ser humano, de se sentir pertencente a um grupo, a algumas pessoas, para se sentir viva, para ter um roteiro. Muita gente, sem analisar de forma racional e lógica, entra em determinados movimentos ao longo da vida que muitas vezes precisam de uma análise mais fria. A prioridade delas é se sentir pertencente, então adotam ideologias, adotam posicionamentos políticos, filosóficos, que nem sempre são condizentes com as crenças particulares que ela tem. Mas como ela se sente inferior, como ela se sente menos, ela não ouve seus próprios valores. Vai na correnteza, na avalanche, para dizer, faço parte, essa bandeira é minha também. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado para a gente não ser Maria vai com as outras. É preciso que a gente se sente com nós mesmos, nos coloquemos como o principal objeto de estudo para avaliarmos quem somos, apesar de tudo que nos fizeram. O que eu quero para mim, o que é interessante, o que é inteligente, o que é justo. Porque, por causa dessas crenças limitantes, dessa postura de ir com as outras, né, da avalanche, na correnteza dos outros, muita gente se perde, alimentando crenças, posicionamentos, adotando comportamentos inadequados para se sentir pertencente, mesmo que sejam contraditórios com o que ela sempre desejou: ser aceita, valorizada, respeitada, incluída. Então, nesse processo de autoconhecimento, a pessoa tem condição de avaliar o que é de fato interessante, importante e de valor para ela. Quando ela se livra dessa posição de menos que ela carregou a vida inteira, ela passa a se ouvir e a se colocar com mais firmeza, assertividade diante dos outros. Então, é muito importante, passando o raciocínio para uma coletividade, é muito importante que uma sociedade tenha consciência do próprio valor, das próprias crenças, para que ela não se sinta e não se coloque como joguete nas mãos de pessoas frívolas que, a partir de uma persuasão dominadora, as fazem acreditar em coisas, em algo, em valores que não condizem com o que é correto, com o que é ético. Nós estamos, então, num período em que é extremamente importante que a gente se posicione diante das pessoas para nos colocarmos no direito de fazer um voto consciente, um voto que vai trazer retornos dignos para uma postura digna. É extremamente importante, então, que nós estejamos muito conscientes de quem somos, do valor que temos, do que desejamos para o nosso futuro. Ampliar a visão para que nossas atitudes nos tragam exatamente o que nós desejamos na linha do crescimento, da dignidade, da honra, daquilo que constrói o que é bom, o que é promissor, resguardando as próximas gerações, protegendo as próximas gerações num mundo seguro, digno, honesto, o mais possível, livre de ações que destroem nossa autoestima, livre de atitudes, decisões que ferem
o nosso amor próprio. Ok? Então vamos lá nos conscientizar do nosso valor. O mundo é construído a partir dessas posturas. Posturas equivocadas constroem futuros destrutivos. Então, que a gente possa assumir uma postura mais realista, mais séria, comprometida com o futuro feliz, ético, decente que nós precisamos. Um abraço.